A paz, igreja. Sejam bem-vindos, em nome de Jesus. Abra sua Bíblia comigo em Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18, versículo 9 a 14. Todos acharam? Amém? Quinta-feira passada, nós falamos a respeito do juiz, da parábola do juiz iníquo e da viúva. Nós entendemos a importância que é, o dever que Jesus deixou para nós, que é orar sem cessar, clamar ao Senhor, buscar ao Senhor com intensidade, com constância. E Jesus, quando ele encerra essa parábola, ele logo já emenda com a parábola do fariseu e o publicano. Vamos ler lá? Versículo 9. Propôs também essa parábola a alguns que confiavam em si mesmos, por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como esse publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos aos céus, mas batia no peito dizendo: ó Deus, se propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Feche seus olhos mais um pouquinho, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te louvamos, te agradecemos. Muito obrigada, Pai, por tudo que o Senhor já fez pelas nossas vidas, por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Senhor Deus, nós queremos colocar essa palavra diante do Senhor. Te pedimos, ó Pai, fala conosco, ó Deus, nessa noite. Pai, que nós possamos sair daqui, Deus, transformados, renovados pela Tua palavra. Te pedimos, ó Deus, dai-nos entendimento, abra o nosso entendimento, Senhor. Pai, dai-nos, Deus, sabedoria, direcionamento, Senhor Deus, através dessa palavra, em nome de Jesus. Que o Senhor possa falar conosco, Deus, conforme a vontade do Senhor. Que essa palavra, Pai, possa ser revelada a nós. Nós te damos liberdade, Senhor, nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, meus irmãos? Então, o tema da palavra dessa noite é a fé humilde que justifica, A fé que agrada a Deus, ela é humilde. Ela reconhece a própria necessidade e depende totalmente da graça de Deus. Vamos entender algumas coisas, Esse texto ele fala a respeito de justificação. O que é a justificação, através da obra redentora de Cristo, através do sacrifício de Jesus pelas nossas vidas, nós somos justificados, nós somos livres da culpa do pecado e da condenação. Amém? Havia um lugar que nós já estávamos destinados a ir, mas o Senhor Jesus, ele se entregou por nós, e através dele nós somos livres de todo pecado, de toda culpa. Nós somos justificados através de Jesus. Jesus, ele usa 2 personagens nesse texto. Ele fala a respeito do publicano e do fariseu. Quem eram os publicanos naquela época, Os publicanos, eles eram contratados pelo Império Romano para cobrar impostos, cobrar taxas. E eles eram muito mal vistos, muito mal falados pelos judeus e pela população, porque a fama que eles tinham era uma fama de ser corruptos, de cobrar dinheiro a mais do que tinha que cobrar, de roubar o povo. Então, todo mundo que olhava para o publicano já olhava com preconceito, queria a distância, E os fariseus, eles eram respeitados, eles eram conhecedores da lei,
Eram homens zelosos com suas práticas religiosas. Mas Jesus, né, desde quando Jesus veio, Jesus ele sempre criticou a postura religiosa dos fariseus. Nós vamos estar entendendo isso aqui no decorrer do texto. E esse texto, irmãos, essa parábola, ela é muito específica. Ela fala diretamente para um povo específico, que são aquelas pessoas que confiam em si mesmas, né, na força do seu próprio braço, né, que se consideram justas e desprezam as outras pessoas. Talvez você já conviveu com alguém assim, ou talvez você já se encontrou numa postura dessa, né, de apontar as outras pessoas achando que você é melhor em tudo que você faz. E nós devemos ter um pouco de cuidado, um pouco não, muito cuidado com isso, na verdade. Porque a nossa tendência, à medida que nós vamos andando com o Senhor, que nós vamos andando na presença do Senhor, é achar que nós somos, né, o crente, o santo, né, o perfeito. E, na verdade, não é isso, né? Essa parábola, ela vem de encontro ao nosso caráter. Ela é para nos confrontar. É para você sair daqui nessa noite, eu, você, para nós sairmos daqui refletindo a respeito da fé que nós temos vivendo, que nós estamos vivendo nesses dias. A nossa postura diante do Senhor nesses dias, né? E Deus, essa parábola ela é muito clara, né? Jesus ele fala que Deus ele rejeita o orgulhoso espiritualmente, né? Mas ele acolhe aquele que é quebrantado. Ele acolhe aquele que olha para si mesmo, olha para o seu caráter e realmente vê e enxerga o quanto nós somos falhos, né? O quanto nós somos pecadores. Volta lá, né, no versículo. Então aqui fala do fariseu, né, que o fariseu aqui eles colocam numa postura como um religioso exemplar nessa parábola, e o publicano aqui ele está como odiado e considerado, né, um traidor. Então vamos lá, versículo 10 e 12. Aqui no 10 fala a respeito dos dois homens que sobem. Aí no 11, vamos lá a postura. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo, dessa forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Então, quando a gente vê aqui essa oratória, né, do fariseu, a gente vê que o discurso dele ali é de autoelogio. Ele está se elogiando, né? Ele está olhando para ele, fala: olha, Senhor, olha para mim como eu sou, né? Olha, eu faço tudo certinho, eu não peco, eu não erro, eu estou sempre nos caminhos, eu oro, eu jejuo. Como se Deus não soubesse da nossa vida, né? Mas ele faz ali um autoelogio para si mesmo. Aqui nessa oratória dele, ele confia totalmente em si mesmo, né? Ele é convicto de que ele não vai pecar, de que ele não vai errar, de que ele é perfeito em todas as coisas. É uma cegueira total, né? Ele está diante de Deus, mas os seus olhos estão fixos nele. Ele só olha para ele. Já viu quando a gente fala que a pessoa olha para o seu próprio umbigo? É bem isso, né? Ele compara a sua justiça com a dos outros, especialmente quando é publicano. Ele olha para as coisas dele com perfeição, como se ele não errasse em momento nenhum, e ele aponta somente para o publicano. Quem é que já viu alguém comentar, ou às vezes até já fez esse comentário quando tem alguma palavra no culto, a pessoa sai do culto falando assim: nossa, mas se o fulano tivesse aqui para ouvir, mas quem precisava estar aqui para ouvir não estava. Irmãos, na verdade, nós precisávamos ouvir, né? A palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. E sempre vai ser direcionada para nós de alguma forma e de alguma maneira. Né? Nós precisamos entender que muitas vezes nós assumimos essa posição de julgadores. Nós julgamos o outro e esquecemos de nós. E nós precisamos estar atentos e pensar e analisar se muitas vezes nós não estamos orando como esse fariseu. Né? Isso, a gente corre muito risco disso acontecer quando nós estamos passando por sofrimento. É assim ou não é?
Às vezes a gente está numa fase difícil da vida, e você começa lá a orar para o Senhor, falar, Senhor, mas eu jejuo, mas eu vou na igreja, mas eu faço isso, mas eu faço aquilo. Irmãos, nós precisamos entender que nós somos pecadores, e nós precisamos vigiar, olhar para nós, avaliar o nosso caráter, avaliar a nossa vida todos os dias. Muitas vezes nós confiamos no nosso comportamento, a forma que nós estamos andando, a forma que nós estamos vivendo, nós achamos que já está tudo bem. Para que eu vou fazer mais? Né? Para que eu preciso fazer mais? Para que eu preciso orar mais? Para que eu preciso buscar mais? Para que eu preciso ler mais a Bíblia? Eu já faço o suficiente, eu já sou excelente nisso. Não que a gente não precise ter essa consciência de excelência, amém, irmãos? Nós precisamos sim buscar melhorar cada dia mais, mas nós precisamos entender que sempre há mais do Senhor. Deus sempre tem mais para derramar, Deus sempre tem mais para ensinar, Deus sempre tem mais para derramar sobre as nossas vidas. Às vezes nós confiamos no nosso ministério, no nosso chamado ministerial. Nós achamos que só pelo fato de nós assumirmos um cargo na igreja, seja ele qual for, amém, irmãos? Porque não existe diferença para o Senhor. Às vezes nós confiamos nesse ministério e achamos que só pelo fato de nós estarmos envolvidos, nós estarmos trabalhando, que já está tudo bem, que já está ok, que não precisamos vigiar, não precisamos orar, não precisamos nos arrepender, que não precisamos pedir perdão, consertar com os irmãos. A soberba, às vezes, vai entrando no nosso coração. E nós somos humanos. Às vezes, nós colocamos essa confiança no nosso conhecimento bíblico. Devemos ler a Bíblia, amém? Devemos buscar conhecimento, estudar. Cada vez mais, irmãos. Sermos alimentados, conhecermos mais o Senhor através da sua palavra. Mas às vezes nós colocamos a nossa confiança de uma tal maneira que sabemos e achamos que nós já sabemos tudo. Que nós não precisamos de mais. Alguém já conversou com alguém, né, foi debater alguma coisa que dá até canseira, porque a pessoa acha que ela sempre está certa em tudo, em todas as coisas, que ela já aprendeu tudo em todas as coisas. Nós precisamos ter cuidado para nós não virarmos esse tipo de pessoa, porque estamos propícios a isso. Às vezes nós nos comparamos com outras pessoas. Irmãos, isso é tão, nós precisamos nos colocar no lugar de outras pessoas. Infelizmente, às vezes a gente vai crescendo na fé, crescendo nos caminhos do Senhor, e a gente para de olhar com os olhos de Jesus. Às vezes você já está um pouquinho mais maduro na fé, o Senhor ele já trabalhou um pouco mais no seu caráter, mas às vezes nós olhamos para o outro irmão, que Deus ainda está ali no processo, e nós não temos paciência, nós não temos amor, O amor é bondoso, é paciente, e nós apontamos o dedo, nós julgamos, nós afastamos essa pessoa dos nossos caminhos, porque nós somos os santos, Nós já aprendemos tudo. Irmãos, nós precisamos olhar com misericórdia. Nós precisamos olhar com misericórdia. Estávamos destinados ao inferno. Olha o que Deus fez por nós. O Senhor olhou e nos entregou Jesus, e deu Jesus por nós. Pensa aí um pouquinho aí, quem você era antes de Jesus? E o que Jesus fez na sua vida hoje? Por que Ele não pode fazer na vida das outras pessoas? Por que Ele não pode transformar aquele que está ao nosso redor? Mas muitas vezes nós queremos enfiar a goela abaixo, Dá vontade mesmo. Às vezes dá vontade de a gente enfiar, Quer enfiar a goela abaixo. Mas quem converte, quem faz a obra, quem trabalha é o nosso Deus. É o Espírito Santo do Senhor. É Ele quem transforma. Então façamos a nossa parte, vamos orar. Vamos dar bom testemunho. Vamos ser amáveis. Amém? Vamos parar de julgar, irmãos. Julgar que eu falo, irmãos, é da maneira que você condena, amém? Porque nós precisamos saber o que é certo e o que é errado, Nós precisamos, esse tipo de julgamento, tá certo. Mas eu falo apontar o dedo para a pessoa e condená-la. Irmãos, nós precisamos amar.
E muitas vezes nós nos encontramos nessa posição de fariseu, que aponta o dedo, que fala: Senhor, olha para mim, eu estou aqui, ó, andando, venho na igreja, faço tudo, faço todas as coisas, oro, prego, jejuo. Olha esse aí rouba, esse aí fala dos outros. Irmãos, é alguém que carece da presença do Senhor também. E esses tipos de coisa, irmãos, ele revela um coração orgulhoso, uma fé que não agrada ao Senhor. Uma fé que está muito clara aqui quando Jesus diz. Uma fé que ela não é justificável. Aí nós vamos lá para o versículo 13. Olha lá. Versículo 13. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Irmãos, olha a diferença da oração desse publicano. Nós precisamos entender que a fé salvadora é aquela que se humilha diante de Deus. Ele reconhece que ele é indigno até de olhar para o céu. Esse homem, ele chega com tanto temor diante do Senhor que ele não tem nem coragem de olhar para Deus. Ele se prostra diante de Deus, ele curva a sua cabeça. Ele se reconhece indigno até de olhar para o céu. Ele bate no peito como símbolo de arrependimento e desespero espiritual. Aqui fala, no versículo, que ele está lá orando e batendo no peito, porque ele não se sente digno. Ele é indigno de estar na presença do Senhor. Ele bate porque ele está arrependido, desesperado. Alguém aqui já viu uma pessoa desesperada, irmãos, por algum motivo? Era a forma que esse homem estava, era o que Jesus queria dizer nessa parábola. Esse homem estava desesperado, sedento pelo Senhor. A sua oração, ela é curta, mas ela é cheia de fé. Ele não chega diante do Senhor como uma oratória pronta, com palavras difíceis, de uma forma religiosa, querendo chamar a atenção de quem estava ali perto e próximo. Não, a oração dele é curta, mas é uma oração sincera. Ali no versículo ele fala: Senhor, tem misericórdia de mim, que sou pecador. Tem misericórdia de mim, ó Deus. Ele sabe que ele não tem nada a oferecer, mas ele apenas clama pela graça do Senhor. Irmãos, nós não tem nada para oferecer para Deus. Nós somos tão pequenos. Mas esse homem, ele chega quebrantado. E é isso que o Senhor, ele busca de nós. Um coração aquebrantado diante da tua presença. Irmãos, nós pecamos até sem ver. Tem pecado que a gente comete que a gente nem percebeu que pecou. E é assim que o nosso coração deve estar diante do Senhor. Um coração aquebrantado, um coração rendido. Um coração que reconheça a total dependência de Deus. Um coração que não siga conforme a força do nosso braço. A fé, irmãos, verdadeira, ela começa quando a gente reconhece que a gente não é bom. Nós não somos bons, irmãos. Por mais que você olhe para você mesmo lá diante do espelho e fale assim: nossa, eu sou bonzinho. Eu sou bom, eu sou cheio das bondades. Irmão, a nossa natureza, ela é má. Nós somos pecadores. Olha o que fala lá em Romanos, abre lá, Romanos 7. Olha o que Paulo diz. Deixa marcado aí na parábola para você voltar depois. Romanos 7, 19. Porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse eu faço. Aí o 20 fala assim: mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim.
A nossa natureza, irmãos, infelizmente, a nossa natureza é uma natureza pecaminosa. Nós já nascemos pecadores. Então, nós sempre vamos tender para o mal. Infelizmente. Às vezes, até a boa ação que a gente quer fazer, se você for parar, pensar, investigar um tiquinho mais, tem uma intenção por trás daquilo. Então, a nossa natureza, ela já é uma natureza pecaminosa. Lá em Mateus 7,11, não precisa abrir. O próprio Senhor Jesus fala: vocês que são maus, sabem dar boas coisas aos vossos filhos? Quem dirá o vosso Deus, que está no céu, não dará Ele aos seus filhos? Então, a nossa natureza, irmãos, ela é uma natureza pecaminosa. Não estou dizendo que a gente tem que se entregar a ela, amém? Não saia daqui pensando, porque eu sou mau, então agora eu vou chutar o pau da barraca e pronto. Não, misericórdia, amém? Jesus, Senhor, Ele vai trabalhando o nosso caráter, vai nos ajudando. Dia após dia nós vamos vencendo, lutando, vencendo contra o pecado, né? A santidade do Senhor, o Senhor, Ele nos dá santidade. Através dessa santidade nós vamos sendo transformados, fortalecidos e nós vamos vencendo. Amém? Mas nós precisamos reconhecer essa nossa natureza. A salvação são para os necessitados. Jesus não veio para os curados. Jesus veio para os doentes, para os mau caráter. Jesus veio para nos lavar, para nos limpar, para nos purificar, para nos trazer a salvação. Quanto mais reconhecemos a nossa miséria espiritual, mais preciosa se torna a misericórdia de Deus, irmãos. Já reparou que quanto mais pertinho de Deus nós chegamos, mais nós conseguimos reconhecer o quanto errado nós somos? É isso que Jesus está tentando nos ensinar nessa parábola. Nós precisamos entender que nós somos carecidos da misericórdia de Deus. Nós precisamos entender que nós precisamos de Deus todos os dias da nossa vida. Nós precisamos de Jesus todos os dias da nossa vida, irmãos. Nós precisamos ser sedentos. Nós precisamos chegar diante do Senhor com humildade, reconhecendo quem nós somos, reconhecendo que sem Ele nós não somos ninguém. Que sem eles nós estamos perdidos nesse mundo, na mão do diabo, jogando para lá e para cá que nem uma peteca, derrotando, destruindo tudo que vem pela frente. Versículo 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, o publicano, e não aquele, porque todo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Irmãos, o povo distorce esse versículo aqui. Eu tenho certeza que você já ouviu aí rodando o povo falando assim: mas humilhados serão exaltados. No sentido de que se alguém chega, te humilha, faz alguma coisa assim, você será exaltado. E aqui não está falando disso. Aqui está falando que aquele que chega diante do Senhor, se prostra, se humilha, reconhece a sua natureza, se arrepende, reconcilia com Deus, esse será exaltado. Aquele que tem um coração aquebrantado diante do Senhor será exaltado. É isso que esse versículo está falando. Nós somos justificados pela fé e não por méritos, e não por obras. Nós precisamos entender, lá em Romanos 3:24 fala: sendo justificados gratuitamente por sua graça. O que é graça? Favor não merecido, benevolência, misericórdia. Mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Nós somos justificados por Deus através da fé, através de Cristo Jesus. É o Senhor que nos justifica, irmãos. Não é as coisas que nós fazemos, não são as nossas obras, não é porque nós somos bonzinhos, não é porque nós amamos. As obras, elas são só reflexo daquele que anda com o Senhor. Porque nós devemos tomar cuidado com isso também, né? Que é onde o povo distorce tudo. Mas se eu sou salvo pela graça,
Através de Jesus, não eu posso sair pecando, vivendo uma vida de qualquer forma, de qualquer jeito, que está tudo bem. Não, Senhor. Né? Quando nós somos justificados, salvos, nós temos obras. Nós refletimos a glória de Deus. Nós trabalhamos para o Senhor, nós damos frutos. A base da justificação não foi o que o publicano fez, mas sim em quem ele confiou. Ele confiou em Deus. Ele confiou em Jesus. Ele levou a sua dor. Né? Aqui Jesus não fala, né? Não cita, mas alguém que está desesperado, né? Que está lá sedento. Irmãos, ele colocou tudo. Ele colocou a sua confiança aos pés do Senhor. Ele reconheceu e ele entendeu que ele era dependente do Senhor. Nós precisamos depender do Senhor, irmãos. Pensa em um mendigo que está lá na rua. Uma pessoa assim não sabe onde vai dormir, não sabe o que vai comer, não sabe o que vai beber, não sabe o dia de amanhã. É uma pessoa totalmente dependente da bondade, né, de alguém olhar e ter misericórdia para que as coisas aconteçam. É assim que deve ser a nossa postura diante do Senhor. Nós devemos ser dependentes, irmãos. Não sei o que você está passando, está difícil, está com luta, está custoso. Confia no Senhor. É o único, irmãos, que pode nos socorrer. Nós, como os humanos, às vezes a gente pode orar junto, a gente pode ouvir, pode direcionar ali. Mas quem entra com o milagre, quem é poderoso, quem pode mudar a circunstância, mudar a situação, é o nosso Deus. É o nosso Deus. Então não confie na força do seu braço. Não confie no seu ego. Confie no Senhor. Confie em Deus. E o mais interessante, né, é que Jesus, ele inverte aqui as expectativas. O homem rejeitado pela sociedade, aquele julgado, aquele que todo mundo corria dele. Esse é o que é aceito por Deus. E o religioso, ele é rejeitado. O que era excomungado pelo povo entendeu. Entendeu de onde era a fonte. Entendeu o lugar que ele tinha que estar. E o outro, o respeitado, confiou na força do seu braço, no seu ego, e esse foi rejeitado. Irmãos, então nós entendemos que a nossa justificação, ela não vem das nossas boas obras, ela não vem da religiosidade, e ela não vem da comparação, amém? Ela vem de uma fé humilde, que clama por misericórdia, e crê que somente Deus pode salvar. É só Deus, irmãos. O povo vem de tanta história aí fora nesse mundo aí. Tanto conto da carochinha. Mas o único, irmãos, que pode nos salvar através da sua misericórdia é Deus. Através de Jesus que nos justifica. A fé que justifica não é uma fé orgulhosa, que olha para o próprio desempenho, mas ela é uma fé humilde que se lança na graça de Deus. E eu queria que nessa noite você saísse daqui e você examinasse, se examinasse. Nós precisamos, irmãos, eu preciso, você precisa, todos nós. Nós precisamos examinar e ver se a nossa confiança, ela realmente está em Cristo. Ou se ela está em nós mesmos. Às vezes nós corremos tanto, nós procuramos soluções naturais de todas as formas. E não vai dar certo. Porque tem coisa que é só o Senhor. Tem coisa que é o Senhor. Estou falando para você ficar de braço cruzado também não, amém, irmão? Faça a sua parte. Mas confie no Senhor. Confie no Senhor, coloque a sua esperança nele, as suas dores nele, as circunstâncias nele. Creia no quão poderoso e maravilhoso ele é. É só nele, irmãos, que nós temos esperança. É só nele, irmãos. Se nós não agarrarmos, nós vamos enlouquecer.
do jeito que as coisas vão indo, do jeito que as coisas vão acontecendo, se nós não estivermos agarrados ao Senhor, ali, ó, grudadinho, junto com o relacionamento com o Senhor, irmãos, não sei o que será de nós. E ore com humildade, com consciência do pecado e confiança na misericórdia de Deus. Chega diante do Senhor e rasga o seu coração. Rasgue o seu coração. O Senhor, Ele já sabe quem você é. O Senhor, Ele conhece tudinho aí. Às vezes nós somos bobinhos, achamos que nós enganamos a Deus. Mas o Senhor, Ele conhece cada lugarzinho do seu coração, da sua mente. Conhece o seu caráter. Mas Ele quer ouvir de nós. Ele quer que a gente chegue diante dEle com sinceridade, irmãos. Seja sincero mesmo, aquele dia. Olha para você e fala, nossa, como eu sou carecido da misericórdia de Deus. Como eu preciso do cuidado de Deus, como eu preciso da transformação de Deus. Reconheça que não somos autossuficientes. Reconheça que perto de tamanha grandeza, irmão, nós somos tão pequenininhos. Mas mesmo assim, Ele nos chama de filhos. Mesmo assim, Ele cuida de nós. Mesmo assim, Ele nos guia, Ele nos amou. Mesmo assim, Ele nos fortalece. Ele cuida de cada detalhe. Mas precisamos confiar. Precisamos ter consciência e precisamos ser humildes. Orar e pedir, peça. Fala, Senhor, tira todo orgulho de mim. Irmãos, precisamos viver com gratidão. Precisamos ser gratos ao Senhor. Precisamos que nós somos justificados pela fé. E que através deles nós somos livres, irmãos. Livres, você tem noção que você é livre. Livre da mão de Satanás. Você estava condenado ao inferno. E hoje você é livre. Livre para ter paz, a paz que excede todo entendimento. Livre, irmão, para servir a Deus com alegria. Não para ganhar favor, amém? Porque hoje em dia também tem pregado-se um evangelho estranho. Que se eu sirvo a Deus, o Senhor me dá coisas. O Senhor, está invertendo o negócio. Claro que o nosso Senhor, Ele é galardoador, Ele nos abençoa. Ele derrama bênção sobre nós. Mas essa não tem que ser a motivação do nosso coração. Amém? Quando nós servimos a Deus, quando nós andamos com o Senhor, as bênçãos, ela corre atrás da gente. A gente não precisa ficar correndo atrás de bênção. A gente não precisa, irmãos. Então, que sejamos um povo grato, que serve a Cristo com alegria. Alegria de saber que um Deus que nos amou de uma tal forma, que entregou o seu único Filho, para que a gente pudesse um dia morar no céu. Quantos querem morar no céu além de mim? Então agradeça ao Senhor. Agradeça ao Senhor. Tenha um coração humilde. Coloque a sua confiança nele, irmãos. Crendo que o Senhor está cuidando de tudo, de cada detalhezinho. Tá? Pense que o Senhor, Ele não olha com os nossos olhos limitados. Talvez a gente olhe para a situação e a gente ache que não tem mais jeito. Mas o nosso Deus, Ele é poderoso. Não limite o poder do Senhor, amém? E tenha uma fé pura, irmãos, humilde, acreditando que o Senhor é o único que pode nos salvar. Amém? Coloque-se de pé. Vamos orar? Feche os seus olhos. Se analisa aí por um momentinho. Começa a se analisar. Será que a sua fé, Fala com Deus. Fala, Senhor, será que como a minha fé tem sido? Como o meu coração está nesses dias? Será, Pai, que eu tenho confiado na força do meu braço? Será, ó Deus, que eu tenho desistido, desanimado, esquecido, Senhor? Ó Pai, Senhor, em nome de Jesus, Deus, nessa noite, Pai, nós nos rendemos e nós nos prostramos, ó Deus, diante do Senhor. Pai, queremos te pedir perdão, ó Deus, pelas vezes que nós deixamos a soberba
tomar conta, Pai, do nosso coração. Pai, em nome de Jesus, nos perdoa, Senhor Deus, pelo orgulho, Senhor Deus, que nós deixamos entrar. Pai, pelas vezes que nós achamos que somos autossuficientes, pelas vezes que nós resolvemos as coisas, ó Deus, pela força do nosso braço. Ó Deus, nos perdoa, Pai, porque nós reconhecemos que nós somos pequenos, pobres, cegos, nus, que nós dependemos do Senhor, Deus, para tudo e para todas as coisas, Pai. Pai, nós declaramos que se não for o Senhor na nossa vida, Pai, coitado de nós, ó Deus. Ó Senhor, em nome de Jesus, Pai, nos ensina, Deus, a cada dia mais ser assim, como esse publicano, Pai, assim como nós aprendemos nessa noite. Um coração humilde, reconhecendo, Senhor Deus, que somos pecadores, que somos falhos. Ah, Deus, mas reconhecendo que o Senhor é um Deus grandioso, que o Senhor é um Deus misericordioso. Ah, Senhor Deus, nós te agradecemos, Pai, por tão grande misericórdia, por tão grande amor. Muito obrigada, Senhor, por entregar Jesus. Muito obrigada, Jesus, pelo teu sacrifício. Muito obrigada, Jesus, por ter se entregado, mesmo sem merecer. Muito obrigada, Pai, porque o Senhor nos justifica, porque o Senhor nos limpa, nos restaura, Senhor. Nós te louvamos, Deus. Muito obrigada, Espírito Santo. Muito obrigada por trabalhar nas nossas vidas, por nos ajudar nessa caminhada. Muito obrigada, Senhor. Pai, eu quero orar, Deus, nessa noite, te pedindo, Pai, se algum irmão, Deus, do nosso meio, Deus, estivesse se sentindo cansado, fraco, Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor venha fortalecê-los, ó Deus. Deus, fortalece os nossos irmãos, Pai, derrama, Deus, um vinho novo sobre a vida deles nessa noite. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha, Deus, trazer cura. Pai, que o Senhor venha trazer restauração, Senhor, porque o Senhor pode, Pai. O Senhor conhece, Deus, o mais profundo, ó Deus, desses corações. Por isso, Deus, nós oramos nessa noite, Pai, restaura o seu povo, Deus, fortaleça. Pai, que quando estiverem fracos, Pai, que o Senhor venha falar aos corações, Deus, que o Senhor venha trazer ânimo, Senhor, coragem, Deus, para prosseguir, para seguir, em nome de Jesus. Nós te louvamos, Senhor Deus, nessa noite. Nós te agradecemos por todo o cuidado, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor faz nas nossas vidas, Pai. Nós renovamos a nossa aliança, Pai, de te seguir, de te servir, de te adorar. Nós declaramos que nós te amamos, Espírito Santo, nós te amamos, Jesus. Nós te amamos, Deus. Sejam adorados, louvados, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós encerramos essa série. Vamos fazer uma retrospectiva rapidinho. 1 minuto, tá? Não vou gastar seu tempo, não. No primeiro dia, eu falei sobre os passos da fé. Nós precisamos ter um coração, uma terra com formato de uma terra boa, que frutifica toda semente que cai. E essa terra é o nosso coração. Quantos lembram essa palavra? Está no nosso canal do YouTube. A segunda quinta-feira eu falei sobre o senhorio de Cristo. Nos passos da fé nós precisamos entender que Cristo é o Senhor de todas as coisas. E que nós, na maioria das vezes, devemos negar a nós mesmos e nos entregar a Cristo. E dizer, Senhor, faça a tua vontade, o teu querer em nós. Semana passada eu falei sobre vencendo a oposição, parábola do juiz iníquo, da viúva, que estava ali importunando o senhor o juiz, importunando, e ele fez, sendo iníquo, que dirá Deus? Então nós teremos talvez obstáculos, nós teremos oposição, mas o nosso Deus vai dar tudo que nós precisamos. E nós encerramos essa noite com essa palavra dizendo, olha, humildade, reconhecendo quem nós somos,
reconhecendo que somos pecadores. Irmãos, Deus fará grandes coisas em nossas vidas, venceremos aquilo que Deus nos chamou para fazer, venceremos, nossa casa é do Senhor Jesus, nossos filhos é do Senhor Jesus, nosso trabalho é do Senhor Jesus, nossa vida é do Senhor Jesus, nós vamos morar no céu com Ele. Nos passos da fé, nós vamos vencer todas as coisas que o Senhor tem preparado para nós. Nós vamos vencer tudo, amém, irmãos? Não desfaleça. Poderíamos ficar o ano inteiro falando sobre fé aqui, mas também nós precisamos falar sobre outras coisas. Então que Deus possa falar ao seu coração. Se você quiser rever uma palavra, volte lá no nosso canal do YouTube e veja e seja fortalecido em nome de Jesus, amém? Vamos orar? Pai, muito obrigado por essa série, obrigado pela vida dos irmãos que aqui estão, obrigado porque o Senhor falou o nosso coração, oramos desde já, prepara no Senhor uma nova série no livro de João, prepara no Senhor um novo tempo, fala, Senhor Deus, ao nosso coração aquilo que o Senhor quer falar com a tua igreja, derrama a tua glória, graça, amor e favor, abençoa o teu povo, abençoa os teus filhos, nós cremos que viveremos pela fé e viveremos para a honra e glória do seu nome, em nome de Jesus, amém, amém, amém. Estenda suas mãos, que o Senhor, meu Deus, te abençoe e te guarde, resplandeça o seu rosto sobre ti e vai adiante de ti, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, porém vocês não serão atingidos. Eu profetizo, a igreja do Senhor seja abençoada em nome de Jesus, amém, amém e amém. Dê um aplauso ao Senhor, nós estamos encerrados e até quinta-feira que vem, que Deus abençoe.